Estamos numa série nessas quartas-feiras, chegando hoje na terceira mensagem dessa série e última, não é uma minissérie, em apenas 3 episódios, sobre motivos que nós devemos eleger para orar pela igreja, orarmos juntos por tudo isso que nós formamos, que é a igreja do Senhor. E nesses dias a gente tem levantado vários e vários motivos. Eu lembro que no primeiro encontro, uma situação que nós trouxemos aqui, foi a respeito dos rótulos, ou do conceito igreja, ou crente, pessoas. E dentro desse conceito, repensando hoje sobre isso que já falamos aqui, nós temos esse conceito que ele é confuso às vezes, pela maneira como as pessoas aplicam na vida, ou no relacionamento para com a nossa fé, que é justamente sobre a igreja. Porque tem gente que diz assim: olha, você não vai para a igreja, você é a igreja, você vai ao templo. Aí outras pessoas vão dizer: não, você é o templo, você não vai ao templo, porque você é o templo do Espírito Santo, você vai para a igreja, não é? E na verdade, quando essas pessoas falam essas duas situações, as duas estão certas, porque na verdade não tem certo e errado, tem compreensões diferentes, e às vezes o problema é só a nomenclatura, porque na realidade nós somos templo, sim, do Espírito Santo, e somos também igreja. E quando viemos nos reunir nessa Assembleia dos Santos, né, nessa reunião, nós nos reunimos como igreja. Então isso aqui é uma igreja, e também essa igreja está num templo, então tudo está certo, não tem certo ou errado. Acontece que nessa dinâmica, igreja, templo, reunião, pessoas, vimos aqui também, nessa minissérie, o quão é desafiador pensar a igreja, pensar tudo que vem junto com esse ambiente, com as pessoas que formam a igreja, e como nós levantamos motivos aqui para orar pela igreja, pelos líderes, pelos ministérios, pelas ações, pela relevância, por aquilo que é proclamado nas igrejas. Então hoje, a gente vai trazer mais um exemplo da igreja primitiva, lá em Atos, sobre essa igreja que está nascendo, sobre esse povo que está aprendendo a conviver junto, a tanto ir para o templo, como ser o templo, ou tanto fazer parte de uma igreja e ser a igreja. E nós vamos ver o final dessa série, mas lembrando que nós não vamos esgotar aqui todos os motivos que devem nos levar a orar pelas igrejas, ou pela nossa igreja, ou por você como igreja, porque os motivos sempre serão muitos, não é? Com certeza, quando o assunto é igreja, você tem motivos inclusive particulares. Talvez esse motivo que você tem tão particular, uma experiência tão pessoal sua, seja diferente dos meus motivos, não é? Aí, obrigado, conseguimos acordar todas as pessoas que estavam começando a pegar no sono nesse momento. Obrigado. Então, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 2, a partir do versículo 40, você com seu coração acelerado, abra aí, Atos, capítulo 2, a partir do versículo 40, ouvi alguns saltos aqui, olhando daqui de cima. Eu sei que você daí ri um pouco, mas por dentro eu estou rindo bastante das cenas que eu vi agora. Atos, capítulo 2, a partir do versículo 40. Vamos ver o que é que diz a palavra de Deus. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Que o nosso bom Deus então aplique a sua palavra em nossa vida, e que cada dia mais
a gente não somente ore pela igreja, mas sejamos também parte das resoluções, das soluções, para que a igreja cada dia mais seja obediente e se pareça mais com o Senhor Jesus. Essa é a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então nós temos essa igreja, que assim como falamos na última quarta-feira, é uma igreja que quer obedecer a Deus, mas para obedecer a Deus, ela também precisa entender qual é a vontade de Deus, ela precisa compreender qual é a dinâmica que Deus vai desenvolver nessa igreja. E nós temos uma igreja que está nascendo em meio a um ambiente de perseguição, em meio a um ambiente onde havia uma religiosidade que proibia esse tipo de prática que está sendo feito aqui, que é anunciar justamente Jesus Cristo. Você também tinha um ambiente político que era muito explorador e que temia que essa nova religião nascendo aqui no meio do povo causasse ou levasse multidões a serem contra aquele governo, aquele ambiente político de Roma. Então você tinha um ambiente não muito favorável para que a igreja nasça, para que uma igreja seja plantada, pessoas sejam alcançadas, mas independente disso, o que acontece diante dos nossos olhos quando lemos esse texto, é o poder de Deus puro, é o poder de Deus fazendo com que pessoas vão até a fé, é o poder de Deus agindo por meio desses apóstolos, é o poder de Deus fazendo com que as pessoas não temam aquela religião vigente, ou não temam o Roma, e com todo o militarismo que poderia proibir, mas eles tinham temor a Deus. Não é que eles se tornaram rebeldes dos judeus, ou rebeldes de Roma, mas eles se tornaram tementes a Deus. E uma coisa que, antes da gente entrar realmente nesse texto, em versículo a versículo, pensar sobre a aplicação de tudo isso, é olhar para as nossas vidas e pensar: a quem eu temo? A quem eu obedeço? Sabe, qual é o tipo de vida que eu tenho levado no seu dia a dia mesmo? A quem? Quais são as demandas que você tem atendido? As demandas de Deus? As vontades pessoais, os sonhos humanos, ou a tudo isso que o mundo nos impõe, que tenta mostrar para nós que a gente deveria apenas viver uma religiosidade, frequentar apenas uma igreja, ou quem sabe pensar que igreja é um lugar para, quando eu estou lá, eu tenho Deus, fora de lá, eu tenho a minha vida. Então, isso é o sistema, é uma sociedade que impõe essas coisas. Mas nos nossos dias, não diferente daquele tempo, também temos algumas dificuldades. Algumas dessas, muitas vezes criadas por nós mesmos, que criamos, muitas vezes, demandas religiosas, que criamos, muitas vezes, uma agenda complicada e, entre aspas, de deixar Deus agir no meio da nossa agenda. Porque às vezes nós nos ocupamos tanto, nós nos cansamos tanto com a nossa vida, que parece que quando a gente tem que fazer algo para Deus, a gente já não tem mais fôlego, não tem mais força. É diferente daqueles dias daquela igreja primitiva, porém, a diferença que nós vivemos nos nossos dias pode gerar outros problemas. Então essa igreja, esse povo que se reúne aqui na adoração, na busca por entender essa vontade de Deus, por esse assunto ser uma novidade naquele tempo, aquele povo, sequer nesse texto aqui que nós vimos, eles se reuniam tanto nas casas quanto no templo. Aquele povo ainda não tinha um templo próprio. Eles se utilizavam do templo dos judeus para pregar Jesus. Era uma coisa maluca para aqueles dias, para aqueles tempos. Nós temos toda a liberdade de nos dirigir a um local para adoração, sem ninguém estar proibindo ali na porta, sem medo de sair e ser preso. Nós temos essa liberdade de transmitir um culto através das redes sociais, do YouTube, sem ninguém para dizer assim, é proibido falar sobre Jesus. Temos tudo isso. E muitas vezes parece que com toda essa liberdade, o valor que damos não é o mesmo. O ser humano tem essa coisa, né, de valorizar quando é difícil, quando dá trabalho. É interessante que quando a gente vai ouvir o testemunho de missionários em países que sofrem perseguição, eles falam de um fervor,
de uma busca que aquelas pessoas têm pela palavra, por cultuar, que é diferente dos nossos dias. E aqui então você tem essa igreja, em meio a dificuldades, nascendo. Aqui, logo no início, nesse pedaço de texto, na verdade, né, versículo 40 a 47, isso aqui é uma história que já vem numa continuação. Eu não comecei no início dessa narrativa, eu já peguei ela do meio para frente. E só nesse bloquinho de 7 versículos que a gente leu aí, o texto fala sobre batismo, sobre doutrina, sobre comunhão, sobre oração, sobre temor a Deus, sobre os sinais, sobre templo, sobre casa e sobre salvação e sobre salvos. Tudo isso em 7 versículos. Isso é assunto de igreja. Todos esses assuntos são assuntos que tratamos como igreja, que está dentro da nossa pauta de ser igreja. E aí muitos que querem alegar, ou porque estão magoados com alguma igreja, ou porque se afastaram da igreja, que querem dizer que esse modelo de igreja não cumpre com a igreja primitiva, não faz parte do modelo de igreja no início, é essa igreja que nós fazemos parte, ou nos dirigir a um culto de uma igreja tradicional. Aqueles que criticam esse tipo de modelo, querem usar essa igreja de Atos para dizer, aquela igreja era muito diferente. E aqui nós temos, em tão poucos versículos, uma igreja que está nascendo, que fala tanto sobre aquilo que nos preocupamos em falar aqui como igreja. Então, aquela igreja tem tudo a ver com a nossa igreja. Tem tudo a ver com o que nós somos hoje como igreja. Porque somos hoje igreja, porque nos baseamos naquele povo que começou a ser igreja. E o texto vai falar aqui, então, a partir do versículo 40 até o versículo 43, nós temos essa pregação de Pedro e os sinais dos apóstolos acontecendo. Uma coisa que me impressiona, como Deus estava agindo de maneira tão rápida no meio desse povo. Uma coisa que eu falei quarta-feira passada, que é um motivo de oração pela igreja, é que a gente nunca perca o sentimento de urgência. Porque assim como estamos aqui cultuando, você que está em casa, está cultuando, tem pessoas que estão caminhando para o inferno, nesse exato momento. Então a gente tem que ter esse sentimento, não é porque eu estou aqui, cumprindo com o meu papel, adorando, aprendendo da palavra de Deus, que o mundo à minha volta está tudo bem, ou que está tudo bem comigo. Eu tenho que chorar, eu tenho que me incomodar com aqueles que não têm o temor que eu tenho, não têm o Cristo que eu tenho, ou não têm, como vimos nos testemunhos, a certeza de que agora a vida toda faz sentido, porque Cristo morreu para nos salvar. Então eu tenho que sofrer, quando eu penso que há milhões de pessoas que sequer têm esse tipo de pensamento. E aqui, voltando a essa ideia do sentimento de urgência, você vê um número de conversões aqui gigantesco. Numa só tarde de pregações, num só momento de cultos, e diante de uma pregação tão simples, mas uma pregação também confrontante. Não é uma pregação que faz você sair caminhando nas nuvens. Nossa, eu estou me sentindo tão bem agora, eu estou assim com Jesus, nada vai me abalar. Não, a pregação de Pedro era para gerar arrependimento nas pessoas. E mais, além de anunciar que você deveria se arrepender, Pedro dizia, olha, e vocês precisam se apartar desse povo perverso, esse povo mau. A geração que vocês vivem é uma geração maldosa. Gente, é uma pregação curta, mas que ela traz uma acusação. Hoje a gente vive numa sociedade tão complicada, que se você acusar a pessoa de qualquer coisa, por mais que seja uma coisa simples, olha, você saiu da igreja, e na saída você tropeçou na cadeira, ela ficou torta. Tem gente que vai se incomodar severamente por causa disso. Você está dizendo que eu deixei a cadeira torta? Sabe, a pessoa vai ficar com raiva, porque ninguém gosta de ser confrontado. A criança não gosta de ser confrontada. O adulto, que já não deve agir como criança, e muitas vezes sabe que errou, mesmo errado, não gosta de ser confrontado. Mas essa era a pregação de Pedro. E apesar de uma pregação confrontante, as pessoas se converteram. E não foi 2, não foram 3, foram 3.000 pessoas a partir dessa pregação. Então a gente tem um mover de Deus aqui acontecendo, que isso tem que ser uma pauta de
todas as nossas orações pela igreja, pela nossa igreja, por você como igreja. Deus não nos deixa apáticos ao teu agir, que a gente não fique sem entender que Deus está fazendo, porque Deus está fazendo. Deus continua agindo. Sabe, quando alguém vem conversar com a gente e diz, pastor, eu não consigo ouvir Deus, eu não consigo ver Deus. E muitas vezes, esse tipo de discurso de quem não consegue ouvir Deus, não consegue enxergar Deus, a pessoa quer justificar dizendo que Deus está longe. Deus está longe, eu não consigo ver, não consigo ouvir, não consigo entender. Gente que às vezes, depois de uma palavra ou de um testemunho, de alguém que chega aqui e diz, olha, Deus me falou isso, isso e aquilo, a pessoa sai do culto triste. Rapaz, mas Deus fala com as pessoas, mas não fala comigo. E aí vem conversar com a gente, pastor, que negócio é esse de Deus falar? Eu nunca ouvi essa voz. E aí fica considerando que Deus está longe. Mas gente, Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. Deus é onipresente, e além de ser onipresente, está em toda parte, em todo lugar, quando você é salvo, é alcançado pelo ato da cruz de Jesus. Além dele estar em nossa volta, ele também está dentro de você, através do Espírito Santo de Deus. Então não tem como escapar da presença de Deus. Então não tem esse Deus distante. Infelizmente, muitas vezes, nós é que estamos insensíveis. Então, um motivo de oração primeiro, é que Deus não deixe que as igrejas sejam insensíveis, sejam frias, não ouçam Deus falar mais, não vejam Deus agir mais. Eu sei, irmãos, que tem muitas igrejas que faz dessa situação de enxergar o agir de Deus como uma grande propaganda. E às vezes se utiliza de situações até um tanto complicadas, que gera até uma certa desconfiança em muitos de nós. Como todo culto tem que ter um demônio sendo expulso, todo culto alguém tem que voar, tem que ter um milagre acontecendo, um caroço que desaparece. Eu acredito na palavra de Deus. A palavra de Deus tem expulsão do demônio? Eu creio. A palavra de Deus tem cura milagrosa? Eu creio. A palavra de Deus tem pessoas que morreram, ressuscitaram? Eu creio. Mas gente, essa igreja aqui, 3.000 pessoas se convertendo, foi através da pregação e dos sinais. Os sinais também estavam acontecendo. Mas o texto, quando fala que os sinais estavam acontecendo, diz que esse povo que estava vendo os sinais acontecer, já era um povo temeroso a Deus, já era um povo que seguia os passos daqueles que pregavam e proclamavam sobre Jesus, era um povo que estava recebendo essa palavra dura, se arrependa, e se aparte dessa geração perversa e corrupta. Esse povo viu sinais acontecendo, e não eram os sinais que os faziam se converter, eles já haviam se convertido, eles já estavam passando pelo batismo, 3.000 pessoas, e vivendo para a glória de Deus, eles viram sinais miraculosos acontecer. Um grande problema que nós temos nessa dinâmica de evangeliquez pelo Brasil, é que a gente quer que aquele pregador, aquela igreja, aquele tipo de fé ou religião, alimente a minha fé, me provando que Deus é poderoso. Deus tem que provar alguma coisa para a gente, irmãos. Será que Deus tem a obrigação de me mostrar que Ele é poderoso? Aí você chega numa igreja como a nossa e diz, pastor, você não acredita em milagres, não? Você não acredita que Deus é capaz de curar, não? Eu digo, meu irmão, nesses 5 anos que eu estou aqui, eu já vi tanto milagre acontecendo aqui na igreja. Eu já vi cada testemunho maravilhoso acontece, que a gente não faz disso a nossa propaganda. Porque a nossa propaganda é a proclamação de Jesus Cristo. O que nós estamos aqui para fazer é anunciar a salvação. Porque a gente não acredita que tem que ficar provando cada culto que Deus é poderoso para que você acredite no poder. E pior, quando isso acontece, a gente tem um costume de acreditar no poder daquele pastor, porque aquele pastor tem poder. Aquele pastor é do fogo. Aquele pastor fala e acontece. Aquele pastor sopra e um monte de gente cai. Talvez seja mau hálito, eu não sei. Mas nós precisamos orar para que a gente seja sensível ao agir de Deus, aos milagres de Deus, aos sinais. Porque Deus faz.
E eu sou batista e eu tenho visto sinais, milagres, eu ouço Deus falar. Não tem problema nenhum com a minha denominação, porque afinal de contas é o mesmo Deus que agia naquele tempo, e naquele tempo não tinha nem denominação, mas já era a igreja do Senhor. Então nós temos aqui um povo que é alcançado pela mensagem, um povo que é transformado pela mensagem. Eu sei que o nosso ministro de música, Eudemir, está um pouco preocupado com o grande dia dos batismos que vai chegar aí. O pastor Naum tem uma meta, não é? E ele aprendeu bem com os últimos governos do nosso país, que se a gente atingir a meta, a gente vai dobrar a meta. Então, o pastor Naum, ele sonha, e eu creio que isso é algo que Deus colocou no coração dele, que nesses 90 anos de igreja, nós temos aqui atrás, o número 90 grandão, a gente possa fazer uma celebração com 90 batismos. Gente, minha fé é bem pequenininha. Se eu sou pequeno, minha fé é menor do que eu. Mas eu sei que se Deus quer fazer isso, Ele vai fazer, do jeito dele. Ele vai mandar quem Ele quiser. Ele vai trazer aqui histórias impressionantes, de pessoas que mudaram de vida, como a gente viu, de pessoas que mudaram de vida no meio da pandemia. Quando muitos crentes estão frios, afastados do convívio da igreja, teve gente que se converteu na pandemia. E aí, celebrando esses batismos, que serão muitas pessoas, mas não serão 3.000, Eudemir. Não serão 3.000. Não é? Eu estava estudando, eu até compartilhei com os pastores hoje à tarde, a arqueologia da Bíblia, que eu tentando entender que história foi essa, como é que eles fizeram 3.000 batismos. Todo mundo, será que eles eram daquela denominação que é só jogar um pouco d'água, então choveu e todo mundo batizou, não é? Como foi esse batismo das 3.000 pessoas? E aí, estudando, eu descobri que a arqueologia bíblica encontrou nos arredores desses lugares aqui, várias centenas de cisternas, mini cisternas, que ela tinha uma escada de entrada e uma de saída, e que só cabia uma pessoa. Então, esse batismo, ele foi durante o culto, acontecendo o culto, e o pessoal passando, entrando e saindo. Então, literalmente, nessa época, a expressão que a gente erra tanto nos nossos dias, de dizer, eu me batizei, a fulano se batizou, porque ninguém se batiza, você é batizado por alguém, né? Mas nesse dia aqui dos 3.000, as pessoas se batizaram. As pessoas realmente, elas entraram e receberam a imposição de mãos dos apóstolos, elas receberam as orações da igreja, mas isso foi uma dinâmica. Imagine, irmãos, a festa que foi nesse dia. 3.000 pessoas cumprindo com esse passo de fé. 3.000 pessoas já alcançadas pelo Evangelho, já transformadas, passando e dando esse passo de fé. Então, um segundo motivo de oração, o primeiro, foi que a gente não seja uma igreja insensível ao agir de Deus. O segundo, irmãos, ore para que a gente contemple batismos. Ore para que vidas sejam alcançadas, para que a gente alcance, ou quem sabe ultrapasse esses 90, a gente não vai ficar triste não. Ah não, é porque é 90 anos da PIB, quando chegar a 91ª pessoa para batizar, aí você, não, só ano que vem agora, né? Porque esse ano é 90. De jeito nenhum, a gente vai ficar muito feliz. Talvez você tenha gente na sua casa que ainda não foi batizado. Talvez você, que esteja me ouvindo hoje, agora, não passou pelo batismo. E o que é que você está esperando? De fazer parte dessa festa bonita. Então, igreja, ore por isso. Para a gente ver mais pessoas sendo alcançadas. Para a gente ver realmente o poder de Deus avançando. Que a gente não fique satisfeito com que esse poder venha para nós. Por que não alcançar mais um, mais 2, mais 3, mais 90 pessoas? Por que não ver a igreja avançando? Ore por isso, irmãos, para que a gente continue cumprindo com esse papel, que é uma tarefa nossa como igreja. Aqui nós temos essa igreja, e no versículo 42, eles já tinham um modelo de funcionamento. Eles já tinham um organismo funcional, um modelo de culto, de encontros, mas com preparo, com liturgia. E o versículo 42 diz que eles viviam aprendendo, né, sobre a doutrina dos apóstolos, viviam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Gente, eles já tinham culto. Essa igreja que está nascendo já tinha culto, já tinha organização. O culto com começo, meio e fim, com objetivo dentro do culto.
Às vezes a gente fica, não, mas eu não gostei desse culto. Irmão, se você gosta ou não do culto, é algo que você tem que tratar com Deus. Porque nós, que estamos responsáveis pela realização do culto, a gente está preocupado em agradar a Deus. Agora, se não é agradável a você, aí você tem que tratar isso com Deus. Porque eu não estou aqui querendo desagradar vocês, nem muito menos agradar vocês. Eu estou querendo glorificar a Deus. Essa é a nossa preocupação. Então, quando a gente quer cumprir com o horário, quando a gente pensa naquele louvor, quando a gente se preocupa em arrumar a caixa, os meninos da técnica, e ultimamente tanta preocupação em transmitir o culto, as câmeras, o posicionamento, a gente está fazendo isso para a glória de Deus. Não é para a PIB Fortaleza ficar famosa. Não é para a PIB Fortaleza ser a melhor igreja do mundo. É para a PIB Fortaleza cumprir com o papel dela, que é anunciar Jesus Cristo, que é glorificar a Deus, que é fazer com que mais vidas sejam alcançadas. Então, mais um motivo de oração é que a gente não perca, que a igreja do Senhor, que a gente não perca de vista nosso objetivo no culto mesmo. Que a gente não perca essa organização em querer fazer para agradar pessoas, ou querer fazer para atingir metas ou objetivos humanos. Que a gente nunca esqueça que o objetivo de tudo aqui é a glória de Deus. E que vocês também não esqueçam isso. Que o povo, que a igreja, que são pessoas também, não esqueçam disso. Então ore. Ore para que as igrejas não mudem as suas características, não se moldem a tal ponto de que ela seja tão bem recebida pela sociedade, mas tão distante de Deus. Orem para que isso não aconteça. Para que a gente continue ouvindo Deus e obedecendo à vontade de Deus sobre nossas vidas. Que a gente continue ensinando a doutrina dos apóstolos, continue promovendo a comunhão, continue aprendendo a partir o pão e vivenciar nas orações. Ouvindo, orando, intercedendo, partilhando também as orações. Os versículos 44 e 45, nós temos essa atitude comunitária dos crentes. Essa igreja que se reunia nas casas e também no templo diariamente, e pelo fato de se reunir nas casas, essa igreja que conhece o irmão de casa. É diferente, irmãos. A maior parte de vocês não sabe como é minha casa, porque a gente não tem essa convivência, isso não é comum a nós. Talvez você, que já foi de igreja evangélica do interior, você tenha vivido um pouco mais disso, eu já vivi isso. Sabe, da juventude da igreja todinha já ter ido na minha casa, sabe, do pastor, da gente ir na casa de todo mundo, e às vezes a gente fica até um crente inconveniente, indo demais na casa do irmão, sabe, porque sempre tem um jovem que tem uma mãe que faz um bolo melhor, sempre tem aquele almoço que é mais cheiroso na casa do irmão, né, e a gente chega nas horas certas, né, para fazer uma visita. Então eu vivi isso no interior. Em cidades como a nossa, aqui numa capital, a gente não tem tudo isso. A gente tenta, inclusive, gerar ambientes onde você se aproxime mais das pessoas. E isso tem um nome, é pequeno grupo. Onde você ainda possa ir na casa da pessoa, onde você ainda consiga, pelo menos num grupo menor, conhecer bem a pessoa. Onde é que eu quero chegar com tudo isso? Que essa igreja, irmãos, que ia de casa em casa, conhecia a necessidade do outro. Não era porque o irmão ficava chorando, dizendo, está me faltando isso. Não. É porque o ato de ir até a casa do irmão, eu chegava lá e dizia, meu irmão, está faltando, né? Então vamos juntar quem tem e ajudar esse. Só que acontece, irmãos, que muitas vezes temos irmãos na nossa igreja que está faltando na casa dele, ele tem vergonha de falar, a gente não sabe. E não ajudamos porque não sabemos. E às vezes, muitas igrejas, não somente a nossa, são mal interpretadas, porque um descrente olha e diz, mas vem cá, esse fulano frequenta aquela igreja, olha a casa dele, mas a pessoa não fala, porque a gente não está indo lá na casa da pessoa, a gente precisa que fale, não é? E eu lembro que no meio da pandemia, pessoas perdendo o emprego, o pastor tinha que fazer apelo aqui de púlpito, nos cultos transmitidos, e dizer assim, meu irmão, se você está precisando de ajuda, fale com a gente, fale. E às vezes tem que vir um outro irmão fazer aquela rede social, que é a fofoca gospel, e dizer, pastor fulano de tal está mal, ajuda, vamos ajudar como igreja, e a gente ia, mas a gente não tem como ajudar se a gente não sabe.
Porque hoje o modelo de ajuda também é diferente, irmãos. Imagina, se a gente diz, não, vamos ser igual àquela igreja lá de Atos. Vamos juntar todo mundo que tem, abrir a carteira, abrir a conta bancária e distribuir um entre os outros. Semana que vem, esse culto de oração ia estar lotado de gente. Mas não era pela palavra de Deus. É para dividir os bens uns dos outros. A pessoa já ia chegar dizendo aqui, ó, eu sou daqueles que não tem nada, então quem tem aí alguma coisa, me dá. Porque o ser humano tem isso. Mas aquela igreja de Atos, aquela igreja primitiva que está nascendo, não tinha nas pessoas esse intuito, sabe, de querer se dar bem em cima do outro. O jeitinho brasileiro não tinha nada disso. A convivência que fazia com que os irmãos tinham noção das necessidades uns dos outros. Então, irmãos, mais um motivo de oração. Que apesar de hoje, a nossa igreja não conseguir ser aquela igreja que se reúne em todas as casas ao mesmo tempo, mas que a gente não perca as oportunidades, como igreja nós temos, de fazer parte de um pequeno grupo, de conhecer mais de perto um irmão, sabe, de fazer um discipulado, de ir na casa, de realmente conviver um pouco mais com as pessoas. Ainda é possível viver isso hoje em dia. E convivendo, as pessoas vão ver suas necessidades, vão ouvir suas necessidades, e as pessoas vão mostrar também suas necessidades. Como precisamos desenvolver comunhão, irmãos? Muitas vezes, a igreja fica só aquele momento do culto, e no momento do culto você não dá para criar relacionamento. Não dá para você desenvolver confiança, porque ali vai embora. Hoje a gente não pode nem abraçar o irmão, e durante um tempo não pode. Você tem que olhar para o lado e sorrir com os olhos, coisa estranha. Sabe, às vezes você está xingando a pessoa com os olhos, a pessoa não sabe. Você tem que falar com o irmão com uma cotovelada, né? Isso pode machucar alguém, no futebol é falta. Então nós temos, sim, uma igreja que quer fazer isso, que se preocupa, que cria meios para que a gente se relacione. Mas às vezes a gente também é tão difícil, né? A gente fecha a porta da nossa casa, a gente fecha nosso coração para conhecer outras pessoas. É complicado, porque ser humano é assim. Então ore, irmãos, para que a igreja continue sendo criativa, e continue criando meios para a gente se relacionar, ainda que seja difícil, ainda que sua agenda seja tão ocupada e você não consiga. Porque dá trabalho, irmão, fazer um culto de Réveillon e um jantar lá fora, com todo mundo junto, dá um trabalho, vocês não têm ideia. E olha que não é todo mundo da igreja, porque tem gente que diz, não, eu quero ficar só com a minha família, tal, e eu respeito isso. Mas ter ações comunitárias dá tanto trabalho. E às vezes a gente cansa, às vezes a gente, não, tá bom, vamos fazer de outro jeito. Então ore, irmãos, para que a gente seja criativo. Ore por você, para você olhar para a sua vida e dizer assim, rapaz, será que eu não estou precisando também aumentar minha rede de relacionamentos na igreja? Sabe, tem gente que reclama com a gente, pastor, eu não tenho amigos na igreja. Tenho amigos na faculdade, no ambiente de trabalho, no mundo, tem 1 milhão de amigos, aí na igreja não. Aí a gente pergunta, mas o que você está fazendo para ter amigos na igreja? Porque chega no culto e vai embora do culto. Qual foi o relacionamento desenvolvido aqui? Você chamou alguém para ir para a sua casa? Você fez um pudim, chamou o pastor Léo? Sabe? Essas coisas fazem grande diferença na nossa caminhada. Então ore por isso, que a igreja não perca de vista essa atitude comunitária, viver comunhão. E sim, irmãos, uma vez que a gente convive, a gente pode ajudar mais as pessoas. Porque aqui na nossa igreja, em tantas igrejas, tem tanta gente generosa, tem tanta gente disposta a ajudar, mas a gente precisa saber quem ajudar e como ajudar, porque também tem muito aproveitador por aí. A gente precisa conviver para isso. Por último, versículos 46 e 47, a gente tem essa igreja nos templos, ou no templo e nas casas. Essa igreja nos ensina a ser perseverantes. E como a gente precisa colocar em prática essa palavra nos nossos dias. Eu sei que a palavra de lei, né, a palavra da moda, não é perseverança. Né? Você está na internet, é resiliência. A palavra de hoje, agora, é resiliência. Você tem que usar essa palavra. Na pregação, o pastor usa a palavra resiliência, esse pastor é antenado, ele sabe o que está falando, ele tá falando o que a gente precisa ouvir. Mas, gente, essa igreja já vivia isso. Era uma igreja perseverante, porque eles entendiam a necessidade da caminhada juntos, eles entendiam a necessidade do aprendizado, e eles investiam tempo nisso.
Eu sei que é absurdo falar sobre tempo, porque se você pegar a sua agenda e colocar no papel mesmo, assim, preto no branco, você vai ficar devendo muito tempo para Deus. Você nem precisa raciocinar muito para isso, você sabe disso. É só pensar em 24 horas, nas últimas 24 horas. Você já descontar aí o tempo de sono, que é um tempo seu, né? A gente precisa disso, é um tempo meu, um tempo humano, certo? Aí você começa a separar, isso aqui é para o trabalho, isso aqui é para atender necessidades de família, isso aqui é isso, tal. O que é que sobrou para Deus nas últimas 24 horas? Você pode até ganhar uns pontinhos, porque você está aqui no culto, né? Já está gastando umas horas. E ainda quando eu estou pregando, eu estico demais, aí você ganha mais uns pontinhos com Deus, esticando no tempo que eu passo aqui. Mas, irmãos, quando a gente pensa nessa agenda, a gente percebe que, no ponto de vista perseverança, quando o assunto é resiliência, a gente está sendo resiliente para tanta coisa, mas na fé, a gente está deixando a desejar. Então, ore por você como igreja, para que você seja resiliente na fé, para que você seja perseverante na fé, para que você prossiga, porque humanamente falando, eu sei, eu sou humano também, a gente tem essa coisa do desgaste, de enjoar, de fazer repetidas vezes e perder o sentido, eu sei disso, mas meu irmão, minha irmã, ore por isso, ore para que você persevere, ore para que você não enjoe da comunidade, porque não é apenas fazer parte de um movimento chamado igreja, é ser essa igreja, é continuar sendo igreja. A gente não faz culto todo dia na PIB, a gente não tem pequeno grupo todo dia, um só pequeno grupo se reunindo todo dia, você não ia aguentar esse povo, tem que fazer comida para esse povo todo dia. A gente não tem, dentro desse nosso ambiente aqui, todos os dias um movimento acontecendo, mas você é a igreja todo dia. Você continua sendo essa igreja, ou não, ou você desliga, ou você fecha as suas portas de igreja quando você está em outro momento da sua vida. A gente é igreja quando está em casa, quando está trabalhando, quando está atendendo pessoas, quando está convivendo com pessoas, quando está procurando emprego, quando encontra um emprego, quando sai do emprego. A gente é igreja no trânsito, a gente é igreja pegando carona, pegando um carro, um transporte, um ônibus, dirigindo. A gente é igreja correndo para não ser atropelado, a gente é igreja em todos os momentos. Então persevere sendo igreja, persevere, porque isso faz toda a diferença nessa igreja. Esses 3.000 que se converteram numa só mensagem, num só dia de pregação, eles já entraram numa igreja que tinha um fluxo diário, era um povo que estava disposto, 3.000. Hoje, você toma uma decisão por Cristo Jesus, levanta a mão, vem à frente, recebe uma oração, e você diz, meu irmão, agora, você vai no espaço da integração, você vai começar um acompanhamento, 4 encontros de discipulado, para você aprender os primeiros passos na fé. Aí a pessoa, 4 semanas, ela falha, porque ela não consegue ser perseverante, em 4 semanas, imagina todo dia. Imagina que se eu tivesse que ver minha cara todo dia, irmãos, aqui na igreja. Sabe, a gente não precisa disso, porque você já é essa igreja. Então persevere e ore por isso, para que a igreja seja perseverante. Ore para que esse assunto resiliência vá além dos textão de WhatsApp, Facebook, e seja uma prática nossa na fé também. Em nome de Jesus, que Deus nos faça assim. E que você não perca de vista motivos para orar pela igreja. Nessas 3 quartas-feiras a gente levantou vários aqui. Continue orando pela igreja, por nós pastores, pela organização, pelos investimentos, pelas missões, pelos projetos sociais, tantas e tantas coisas, para que sejamos perseverantes, porque a gente cansa também, viu, irmãos? O pastor cansa também. Ore por tudo isso. E baixe sua cabeça. Vamos então orar juntos agora. Querido Deus, nosso Pai, nós queremos nos apresentar diante de Ti, Senhor Deus, porque eu sei que somos igreja, Senhor Deus. Também somos templo, também, Deus, vamos à igreja e também vamos ao templo. Mas eu sei, ó Pai, que tantas vezes a gente cansa, a gente acha que não vale a pena ir,
frequentar uma igreja, participar de um pequeno grupo, fazer uma aula de escola bíblica, participar de uma turma de batismo. Às vezes a gente cansa, Senhor. Então nos ajuda como igreja a ser exemplar, a ser perseverante numa sociedade que cansa tão rápido de tantas coisas, que a gente não perca de vista, Senhor Deus, que o que fazemos aqui não é somente uma religião, mas é viver para a Tua glória, Senhor. Que a gente, a exemplo dessa igreja, seja uma igreja vibrante, e que vidas sejam alcançadas por essa igreja, e que novos e novos batismos aconteçam, e novas vidas se convertam aos Teus pés, ó Senhor. Em nome de Jesus, usa o Teu povo, ó Pai. Usa cada um aqui, Senhor Deus, sabendo, ó Pai, que é tão difícil hoje em dia viver comunhão, conhecer bem, ter amigos íntimos, Senhor Deus. Ó Pai, as pessoas se traem, as pessoas são interesseiras. Deus, é tão difícil fazer amigos, ó Pai. Mas, Senhor, continua cultivando isso no nosso meio. Senhor Deus, continua cultivando também a generosidade. Famílias sejam ajudadas, famílias ajudem. Que atitudes de generosidade e essa atitude comunitária da igreja, ó Pai, seja também, Senhor Deus, um modo de replicar a vontade do Teu Filho Jesus na vida dos nossos irmãos. Então usa a Tua igreja, Senhor Deus, usa o Teu povo, ó Pai, e que a gente não perca o ânimo, Senhor Deus, apesar de um ano tão difícil que é esse, ó Pai, que a gente não perca o ânimo pela fé, Senhor Deus, que o Senhor alimente a nossa fé, ó Pai. É assim que eu oro, Deus, em nome de Jesus Cristo, amém.